Gostou da atuação do São Paulo? Foi um jogo feio, como disse o Silvestre, foi um resultado bastante razoável. O São Paulo está com uma certa folga nesse grupo, deve se classificar. E aí, vamos ver quem vai da Libertadores para lá, né? Se não, outro dia a gente falava no Mesa Redonda, só o Racing talvez tenha nível para encarar o São Paulo, dos que estão lá. Mas aí depende de quem cai. O Boca pode ir para lá, Fortaleza, equipes de um nível mais elevado, né? O próprio Red Bull, depois de empate de ontem. Então, mas a princípio, o São Paulo está sobrando no grupo, está muito tranquilo. Não foi uma grande atuação, não foi um grande jogo, na verdade. E aí, Garrafa? Há de se lamentar que não foi uma grande atuação, principalmente para os caras que não estavam jogando. Por exemplo, a gente tem perguntado, até já fizemos debates aqui no Gazeta Esportivo, o que acontece com o Rigoni depois da chegada do Rogério? Ontem era um jogo para o Rigoni provar alguma coisa. E não foi bem, não foi só o Rigoni, o time todo não foi bem. O São Paulo não deu um chute na direção do gol. Foi muito abaixo da crítica, muito abaixo. Há uma maratona excessiva não só para o São Paulo, isso é importante falar, com viagem ao São Paulo, estava em Santiago do Chile, foi a Vinha del Mar, passou por um terremoto, tudo bem, nada assim, mas teve um terremoto, volta para São Paulo, de São Paulo vai à Fortaleza, é uma insanidade, mas faz parte, não é só o São Paulo que está passando por isso. Então, o jogo de ontem, até pela fragilidade do adversário, era um jogo para o São Paulo ganhar, Michele. Era um jogo para o São Paulo ganhar, mas isso, mesmo assim, acredito que a classificação vem e aí depois muda um pouquinho o patamar, como bem disse o Flávio, com a chegada de equipes que estão na Libertadores, equipes de um nível maior. Beleza, quem traz agora mais informações do São Paulo pra gente é o Alexandre Silvestre, que está lá no CCT da Barra Funda. Boa noite, Silvestre. O que o Rogério Ceni falou do jogo de ontem? Boa noite, Michele. O Rogério Ceni falou em espanhol. Muito bom o sotaque do Rogério Ceni, a pronúncia do Rogério Ceni. Acho que ele é até mais desenvolto falando em espanhol, por incrível que pareça. Vocês vão conferir aí o que ele disse depois desse empate. Jogo ruim, gramado ruim, adversário fraco. Alternativaço o time do São Paulo. Esse empate aí, como disse o Calió na reportagem, leva o São Paulo a 10 pontos, é o líder do grupo, só classifica de cada chave o campeão do grupo. Restam 2 rodadas, o São Paulo vai jogar os 2 últimos jogos dessa fase da Sul-Americana dentro de casa. Tem 5 pontos à frente do segundo colocado, que é o próprio Everton, e o Rogério Ceni analisou assim, em espanhol, o empate por 0-0 em território chileno contra o Everton. Diz aí, mito. Era para ganhar e quase perdeu. Se não fosse o Jandrei no finzinho ali, o São Paulo poderia ter voltado sem nenhum ponto na bagagem. Tricolor que já trabalhou hoje, o Rogério Ceni não perdeu tempo. Boa parte dos titulares, boa parte do time, né, titular que não foi lá pro Chile, trabalhou já com o Rogério hoje, portanto, deve ter força máxima o São Paulo pro jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro. Eu volto para falar desse assunto, projetando o São Paulo, e tem Palmeiras também aqui do outro lado do muro já para vocês no Gazeta Esportiva, Michele. Valeu, Ju. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Passou o Ayrton Senna aqui, nosso Julinho querido, rapidinho. Muito bem, Flávio, começa. Gosto quando o mestre Alberto Heleno, então, deve estar delirando, né? Quando o Rogério Ceni diz assim, não gosto de jogar por um ponto. Gosto de ganhar o jogo, mas tem horas que você tem que se adaptar. E realmente, né? Com 10 pontos, 2 jogos por realizar em casa, contra adversários inferiores, acho que o São Paulo está cumprindo direitinho, está indo bem, está tudo dentro do planejamento. Está lá na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro, está andando na Copa do Brasil e está andando na Copa Sul-Americana. Tá dentro do previsto, um outro jogador devendo, o Rigoni foi citado agora pelo Garrafa, mas o São Paulo está fazendo o que dá para fazer na situação que nós temos de jogo em cima do jogo. Tá tudo certinho. E aí, então, veja o que é a mentalidade de um cara que foi campeão na carreira como jogador. Um cara que sempre pensou em vitória, que não aceita outro resultado que não venha a ser a vitória. E aí, quando o São Paulo conquista um ponto, que em termos de resultado, como disse o Flávio, como a gente vinha falando lá na abertura do programa, é um bom resultado, ele vem a público e justifica. Acho legal isso. Não joga por um ponto, joga pela vitória. Joga pela vitória. Às vezes, a circunstância, né, faz com que você acabe jogando pelo empate. Isso é mentalidade de campeão. O Rogério, não precisa nem falar a história, o currículo que tem do Rogério, é um dos maiores ídolos da história do clube, se não o maior. Quanto ao Jandrei, o Jandrei, só para que confirme aquilo que eu e o Flávio falamos aqui em relação ao jogo, o Jandrei foi eleito ontem o melhor em campo, velho. Olha só, ele ganhou o troféu lá da Sul-Americana como melhor em campo, contra o adversário de um nível fraquíssimo.
Então, isso demonstra exatamente a avaliação que a gente fez do jogo. São Paulo não esteve bem, o Rogério tentou colocar um time para vencer, e vale ressaltar, eu falei do Rigoni, mas o Reinaldo é outro que está devendo. O Reinaldo é um cara que vinha em alta, caiu muito, e quando tem entrado não tem representado. Precisa também melhorar, porque o São Paulo vai precisar de todo o elenco. O Rogério está girando, não só o São Paulo.